Muito boa noite. Nós, como toda segunda-feira, o Instituto ANSUR, Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, tem desenvolvido os diálogos ANSUR, sempre em parceria com o Fórum 21 e também com o portal Rede Estação Democracia. Hoje nós vamos focar, né, em um tema que é conjuntural, mas não é exatamente a conjuntura que nós buscamos discutir, mas tentar entender um pouco o que é que estrutura essa conjuntura. E qual é o tema de conjuntura que se colocou presente nessas últimas 2 semanas? Um conjunto de chacinas policiais que ocorreram simultaneamente em São Paulo, fundamentalmente no Guarujá, onde nós tivemos um total de 16 mortes, né, em menos de uma semana. Também no Rio de Janeiro, no Complexo da Penha, onde se deram cerca de 10 mortes. E na Bahia, em 3 localidades. Né? Na Bahia, esse processo de mortes continua acontecendo, continua crescendo. Né? Nós tínhamos detectado na semana passada, ao final da semana, um total de 19 mortes entre esses três locais na Bahia, e isso sobe hoje para um total de 30 mortos na Bahia. Esse conjunto de mortes chegou a gerar, inclusive, manifestações por parte do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos. E nós hoje pretendemos discutir dois lados dessa mesma questão. De um lado, entender um pouco a política de segurança pública que se vem dando no Brasil, né, e que foi bastante agudizada, né, em termos de violência policial nesse último período, principalmente no governo passado. Mas, por outro lado, a violência policial é parte integrante também de um processo de luta política no Brasil. Né? Então, a narrativa do discurso de ódio que busca justificar a violência policial. Né? Então, a gente vai ter essas duas falas. Nós vamos ter conosco, para abordar esses dois aspectos da mesma problemática, o Benedito Mariano, que é sociólogo, é mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, foi ouvidor da Polícia de São Paulo, é membro associado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e atualmente é coordenador do Núcleo de Segurança Pública na Democracia do IREE e também é secretário de Segurança Cidadã na cidade de Diadema. E vamos ter conosco também a Isabela Calil, que é coordenadora de pós-graduação em Antropologia na Fundação Escola de Sociologia e Política, FESP, São Paulo, e vem desenvolvendo pesquisas sobre a extrema-direita e sobre o bolsonarismo, com foco no conservadorismo, no neoliberalismo e nas políticas antigênero, protestos, manifestações públicas, ativismo digital e internet. Nós vamos dar início já solicitando que quem nos assiste pelo YouTube que se inscreva em nosso canal Instituto ANSUR, e que também deem o seu like, né, amplificando assim, ou buscando amplificar a nossa penetração no processo de debates políticos. Eu vou passar, portanto, já para o Benedito Mariano, para sua fala inicial, e, na sequência, passo para a Isabela. Benedito Mariano, com você. Boa noite a todos e a todas. Agradecer ao Granado, ao Vicente pelo convite, todos os companheiros e companheiras aqui. Saudar a Isabela, Calil. Eu fiz graduação na Escola de Sociologia e Política, então, e depois mestrado na PUC. Então, tenho belas lembranças
da nossa Escola de Sociologia e Política. Eu quero fazer uma reflexão aqui, levantando 5, 6 questões para depois a gente debater. A primeira observação que eu quero trazer aqui para a nossa conversa é uma convicção de que a transição democrática no Brasil, tendo aí como referência os anos 80, a Constituição de 88, mas principalmente as eleições de 1982, de lá para cá, a transição democrática não priorizou reformas no sistema de segurança pública, sejam elas reformas constitucionais e mesmo reformas infraconstitucionais que dependem de vontade e decisão política dos governadores dos estados ou do governo federal. O projeto mais amplo de reforma do sistema de segurança pública que foi realizado no Brasil foi o projeto de segurança pública do antigo Instituto Cidadania, agora Instituto Lula, chamado Programa de Segurança Pública para o Brasil, que norteou o programa de segurança pública da disputa presidencial em 2002. O programa trazia amplas reformas constitucionais e infraconstitucionais. No debate aqui eu lembro algumas. Foi nesse período e nesse projeto que surgiu a ideia do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, a partir do SUS, do Sistema Único de Saúde. Fui eu que dei a ideia da criação do SUSP, e a ideia do SUSP é que ele fosse resultado de reformas constitucionais e infraconstitucionais, ou seja, sem reformas não se criaria um sistema único de segurança pública. E essas reformas deveriam ser comandadas, coordenadas pelo governo federal, assim como o SUS, né? O SUS tem uma relação integrada entre União, Estado e município, mas a coordenação do SUS é do governo federal, é do Ministério da Saúde. Então, o SUSP seria resultado de reformas, né? Na prática, a lei do SUSP mais nova é do governo Temer, Lei 13.675, de 2018, basicamente se transformou num sistema operacional das instituições policiais. Tudo que se referia à reforma foi deixado de lado. Então, apesar de ser um grande projeto de reformas, o programa de 2002, por uma razão ou outra, ele acabou não sendo implementado. Um dos pontos que o programa trazia era a criação, se não do Ministério, pelo menos de uma Secretaria Especial de Segurança Pública, vinculada à Presidência da República, mas isso, alguns assessores mais próximos do presidente, acho que o convenceu a não criar, né? O segundo aspecto que eu quero trazer aqui é que esse discurso conservador, né, reacionário, né, que ainda está presente na sociedade, que podemos simplificá-lo com a frase bandido bom é bandido morto, né, não nasceu com a extrema-direita que governou o país por 4 anos. Ou seja, a narrativa conservadora ela existe na área de segurança pública há muito tempo, né?
Aqui no estado de São Paulo, nós vivemos com um malufismo, né, que defendia essa ação mais repressiva da polícia, e mesmo quando ele foi candidato a prefeito, ele falava de botar rota na rua, né? Mesmo o município não tendo rota, porque era uma narrativa que foi sendo construída. Então, o bolsonarismo acentuou, né, um discurso conservador, reacionário, que prega fundamentalmente a repressão. Os governos da esquerda e do campo democrático, os governos estaduais, na sua maioria, para não falar da exceção, talvez, do Lívio Dutra, no Rio Grande do Sul, que tentou fazer algumas reformas, na sua maioria manteve o status quo do sistema, né? Um sistema, portanto, anacrônico, conservador e, fundamentalmente, que carrega, no meu entendimento, um preconceito histórico contra pobres e negros, né? Sobretudo contra a população negra, né? Os 350 anos de escravidão estabeleceu um preconceito que ainda está muito presente, não só na sociedade, mas principalmente no setor de segurança pública. Portanto, criar um sistema de segurança pública novo, democrático, cidadão, né, passa necessariamente por trazer para o debate da segurança pública a questão do antirracismo. Se nós não trouxermos o debate do antirracismo, nós não vamos mudar o sistema de segurança pública e não vamos mudar as polícias, né? Vou dar um exemplo prático do que isso representa na prática, né? Eu fiz uma pesquisa, quando fui ouvidor da polícia, sobre o uso da força policial aqui em São Paulo e vitimização policial. Nessa pesquisa, 27% dos civis que foram mortos pela polícia em 2017, foi o ano que nós pesquisamos, foi um dos anos em que houve maior letalidade em São Paulo, 940 mortes. 27% das pessoas mortas não estavam com arma de fogo e foram mortas, a sua maioria, na justificativa de fundada suspeita. Fundada suspeita pelo Código de Processo Penal se dá de duas formas. Quando há suspeição de que o indivíduo está com arma de fogo ou com objeto de crime, né? Mas, na prática, e não é só em São Paulo, fundada suspeita se dá muito, para não dizer a maioria absoluta, para ficar na maioria absoluta, se dá pela cor da pele e a condição social, né? Ou seja, fundada suspeito é sinônimo, na prática cotidiana da polícia, de jovem pobre, negro, morador da periferia. Então, isso passa não só por uma nova formação, mas passa por ter novos protocolos, né, que trabalhem essa questão, né? Ainda há uma cultura no Brasil de que a letalidade policial é sinônimo de eficiência policial, né? Isso não é um discurso só da direita, evidentemente que a extrema-direita ampliou isso, né? Mas, infelizmente, isso está presente em governos da esquerda e do campo democrático, né? Nós aqui, coincidentemente, na mesma semana que temos uma ação da Polícia
de São Paulo, no Guarujá, após a morte de um policial militar na ativa, que nós, evidentemente, nos solidarizamos com a família do policial morto, repudiamos uma ação contra um agente do Estado que está defendendo a sociedade. Agora, o Estado não pode atuar com vingança, tem que atuar dentro da racionalidade. O que aconteceu em menos de uma semana no Guarujá é desproporcional à gravidade de ter tido um policial militar assassinado. Eu tenho dúvidas de que nós teremos as imagens das 16 ocorrências que resultaram na morte de 16 pessoas. São Paulo foi o primeiro estado a criar as câmeras, a introduzir as câmeras corporais. Foi uma iniciativa da própria Polícia Militar, há mais de 5 anos, mas tudo indica que nessa ação que foi desproporcional, nós não teremos as câmeras das ações. Hoje eu vi uma nota de que alguns policiais, um terço deles, não estavam com câmeras corporais. Só espero que não seja aqueles que efetivamente participaram das ações que teve o resultado de mortes em decorrência de intervenção policial. Portanto, a minha leitura é que o governo de extrema-direita, o Bolsonaro, ele atuou num vácuo da própria transição democrática, que nunca priorizou reformar a segurança pública ou criar novos paradigmas para a segurança. E fez isso com 3 grandes narrativas, narrativas e políticas. A primeira, a liberação absurda de armas através de vários decretos, mais de 1 milhão de armas nos últimos um ano e meio da gestão do governo anterior, a vulgarização dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Qualquer clube de tiro medíocre virou CAC, até individualmente. Então, a atitude do governo Lula de criar regras para os CACs é fundamental, porque houve uma vulgarização. E grande parte dessas armas, ou uma parte significativa delas, pode, inclusive, ter caído na mão do crime organizado, de milícias. E a terceira é o incentivo à violência policial, querendo, mesmo que não desse resultado, mas fazendo o discurso de anistiar policiais envolvidos em processos de morte por decorrência de intervenção policial. Ou seja, independente do resultado, era um discurso que indicava que o governo federal apoiava as ações de violência. Isso acabou se materializando num projeto que, felizmente, o Congresso Nacional não aprovou, que foi a ampliação da excludente de licitude, que já existe, colocando 3 situações extremamente subjetivas, que, na verdade, daria carta branca para a polícia matar e sequer ter julgamento. Não devemos esquecer que quem levou isso para o Congresso, a mando do Bolsonaro, foi o atual senador da República, Sérgio Moro. Acho que foi uma das maiores
aberrações jurídicas encaminhadas ao Congresso Nacional. Então, a extrema-direita, através do seu discurso de ódio, trabalhou esses três viés que efetivamente dialogou muito com amplos setores das polícias, em especial com as bases das polícias militares do Brasil. A ascensão do Bolsonaro nas bases das polícias militares foi muito grande. Os nossos governos, e aí eu vou fazer uma diferenciação dos nossos governos estaduais e federal. O governo federal, nosso, governos Lula, o governo Dilma, e agora temos mais 6 meses do terceiro governo Lula, deu a maior contribuição foi a criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, sob a gestão e comando do ministro Tarso Genro. A grande contribuição do PRONASSE é trazer para o debate sobre segurança pública a lógica da prevenção. Por isso que nesse programa, das suas ações previstas, praticamente 50% delas eram voltadas aos municípios. E quando se fala em prevenção, isso é um papel estratégico dos municípios que tem como função estabelecer políticas públicas de prevenção à violência e ao crime. Para mim, esse é o maior legado do PRONASSE. Mas mesmo o PRONASSE não foi um projeto de reformas. Nos governos estaduais, de que eu me lembre, só o governo do Olívio Dutra teve iniciativa de fazer algumas reformas infraconstitucionais na segurança pública. Uma delas foi a mudança do regulamento disciplinar da Brigada Militar. Eu sei disso porque participei 1 ano da equipe que elaborou o novo regulamento disciplinar da Brigada, que eu não sei se os companheiros e companheiras sabem, basicamente, os regulamentos disciplinares das PMs dialogam mais com a situação do policial dentro do quartel, não na rua. Em média, 70% das transgressões previstas nos regulamentos disciplinares diz respeito ao comportamento do policial dentro da unidade, dentro do quartel, na relação entre função superior e função subordinada. E 30% para atividade fim de policiamento na rua. Essa foi a base da proposta de mudança do regulamento disciplinar da Brigada, que chegou a ser aprovado por decreto. O Olívio Dutra não tinha maioria na Assembleia Legislativa e colocou o novo regulamento por decreto. Evidentemente que, após o fim do governo, voltou ao regulamento disciplinar anterior. Acho que foi a maior iniciativa de um governo de esquerda do campo democrático relacionada à segurança pública, em especial a polícia militar, a brigada militar. Então, os nossos governos, e aí teve um período muito grande, acho que foi no primeiro governo Lula, em que a maioria dos nossos governos de esquerda e do campo democrático colocaram como secretário de Segurança Pública policiais federais. Eu acho que chegamos a ter 15 ou 20 estados com policiais federais. Policiais federais, evidentemente, que têm uma expertise, por ser talvez a polícia mais técnica do Brasil, mas não tem conhecimento
sobre a lógica de funcionamento da Polícia Civil e Militar dos estados, em especial das polícias militares, né? E foi nos nossos governos em que, em alguns estados, tivemos dados de maior letalidade que em outros governos, inclusive da direita, né? E aí o Granado citou, a Bahia hoje é o estado do país de maior letalidade policial, né? Segundo o anuário do Fórum, que foi lançado há pouco tempo. Em poucas semanas, aí tivemos 30 mortes na Bahia, e a Bahia e o Ceará, dois estados que há tempo, nos nossos governos de esquerda, em que a maior letalidade policial atinge mais de 80% de jovens negros, né? Da população negra, né? Na Bahia, mais de 90%, né? No Ceará, mais de 80%. Por isso que eu reafirmo aqui que, sem discutir o antirracismo, né? Sem discutir racismo estrutural, nós não vamos ter alteração significativa na segurança pública. Acho que são essas, não sei se deu aí os 20 minutos, para a gente iniciar, são as minhas considerações. Eu espero que o presidente Lula ainda crie o Ministério da Segurança Pública, né? Eu organizei um livro sobre a necessidade de uma segurança pública democrática, cidadã e antirracista, e tem um artigo no livro do atual vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, defendendo a criação do Ministério da Segurança Pública. Acho que o campo democrático precisa dar centralidade para uma política nacional de segurança pública, que na transição democrática, efetivamente, nós não tivemos política nacional de segurança pública. Não intervimos na lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, que indica no mínimo de 50% de recursos para os estados, e não estabelecemos contrapartida, aí ficamos com uma cultura sistemática de entregar armas e viaturas, né? Tem que estabelecer alguns parâmetros para a União entregar recursos na área de segurança pública. Eu quero citar dois para a gente ir para o debate. O primeiro é que tem que ter um compromisso de diminuir a letalidade policial naqueles estados onde é muito grande. Segundo, fazer um esforço para diminuir os homicídios, as mortes violentas, né? E a porcentagem de mortes violentas em alguns estados, como a Bahia, Rio de Janeiro, Ceará e outros, de agentes do Estado, é uma porcentagem muito grande. Uma outra é vincular o repasse à criação de programas de saúde mental para as polícias. Nenhum estado garante programa de saúde mental para os policiais, e eu defendo que deve ter do início ao fim da carreira. O suicídio policial é epidêmico, né? Quase 5 vezes maior que na sociedade, né? E esses dados dialogam com a situação de saúde mental dos policiais que estão na atividade cotidiana de rua, né? Nós vimos situações de policial matando outro policial por escala de serviço. Evidente que não é escala de serviço, né? É a necessidade de democratizar as relações internas nas polícias. Então, o órgão gestor só tem importância
se ele estiver na perspectiva, o órgão gestor nacional, o Ministério da Segurança Pública, só tem sentido se ele estiver na perspectiva do governo assumir a segurança pública como uma área estratégica e que vai formular política nacional, né? Quer dizer, essa não é uma área para fazer composição de governo, que é necessário, mas é uma área muito estratégica e que, em todo o período da transição, nós não demos os governos da esquerda e do campo democrático a atenção devida. É isso, querido Graná. Muito obrigado, Mariano, muito obrigado mesmo. Eu acho que sua fala é uma fala que norteia, né? Que norteia a necessidade de uma política de segurança pública é, que seja democrática e que respeite mais a cidadania. Eu passo, então, agora para Isabela Calil. Isabela, por favor, liga seu microfone. Pronto, liguei. Bom, obrigada. Boa noite. Queria agradecer muito pelo convite. Eu acho que o Vicente Trevas não conseguiu entrar, né, que ele está com questões de conexão, mas principalmente, né, o Trevas. Trevas faz parte do Conselho Superior da Escola de Sociologia e Política, onde eu atuo, onde eu dou aula. Então é um prazer. E também dizer que é um prazer enorme falar depois do Benedito, e anotei muitas coisas aqui, tem acho que questões inspiradoras a aula que o Benedito Mariano nos deu, né? Acho que tem muita coisa para a gente poder conversar e alguns pontos acho que dialogam com o que eu havia preparado. Eu vou só colocar aqui para cronometrar a hora, para eu não passar muito do tempo e não me desorganizar. Pronto. Então, enfim, eu sou antropóloga, então eu vou falar de uma perspectiva que ela é uma perspectiva menos, digamos, da gestão da segurança pública em si, diferentemente do Mariano, e mais da percepção da população e quais são os impactos dessa temática para, digamos, como isso tem sido usado de maneira política, né? Os usos políticos da questão da segurança pública, né? Muitas vezes indevidos. Então, eu vou falar a partir de uma perspectiva que ela é diferente, mas eu acredito que ela pode ser complementar em relação a vários pontos que o Mariano trouxe. Eu faço pesquisa sobre extrema-direita desde 2011, especificamente sobre o bolsonarismo, a partir do ano... A gente já fazia pesquisa em manifestação de rua, protestos, mas inclusive de grupos mais extremistas, mas a partir do ano de 2016, a gente começou a observar nas nossas pesquisas etnográficas o nome do Bolsonaro, né? E esse efeito, enfim, que depois a gente foi ver em 2018. De qualquer forma, uma coisa que eu acho interessante recuperar é que, apesar de trabalhar com extremismo e com temas que, inclusive, perpassam grupos neonazistas, grupos neofascistas e questões políticas de uma articulação política muito radicalizada, apesar disso, a nossa pesquisa ela sempre se orientou muito para olhar entre diferentes afetos o medo, mais até do que o ódio. Então, ao princípio, poderia ser um pouco, digamos, mais producente a gente pensar que para trabalhar com essas questões, com essas temáticas, seria interessante olhar para a dimensão do ódio. Não que a gente não olhe, mas conforme nós fomos fazendo pesquisa etnográfica, nós percebemos o quanto a mobilização do medo faz com que pessoas comuns, e que não são pessoas necessariamente que se colocam de uma maneira antidemocrática ou pessoas violentas, mas que faz com que pessoas comuns possam aderir a projetos de extrema-direita, projetos punitivistas. Então, acho que essa é uma dimensão importante, pensando da perspectiva da população, que é a seguinte, eu estou falando de São Paulo, né? Então, claro, vou falar, inclusive, tratando mais da dimensão do que tem acontecido aqui no estado de São Paulo, principalmente no centro de São Paulo e Guarujá, mas eu acho que é uma dimensão que é o que faz com que pessoas comuns possam aderir a esses projetos e que ações como as coordenadas agora, né, a Operação Escudo
e que teve, enfim, a avaliação, né, do governador Tarcísio como tendo sido muito bem sucedida, e ele chegou a falar, né, que não tem como fazer uma atuação de combate ao crime sem efeitos colaterais, né? Isso, leia-se, né, execução de civis, isso tem uma adesão forte, um apelo forte de parte da população, né? Então, eu acho que a dimensão do medo e entender que o que faz com que pessoas comuns possam aderir a esse projeto, eu acho que é chave para a gente pensar qualquer dimensão eleitoral e qualquer dimensão de construção de vida pública, né, de vida em sociedade. Né, então, já me aproveitando muito da fala do Mariano, quer dizer, o fato do Brasil não ter uma política nacional de segurança pública abre, de fato, um vácuo em que torna possível que lideranças de extrema-direita e de direita punitivista acabem tirando vantagem desse medo da população, né, de diferentes pânicos morais, e a gente tem trabalhado com uma dimensão que vai desde pânicos morais relacionados a, por exemplo, vacinas, questões de gênero, sexualidade, mais a questão da segurança, né? De uma certa forma, olhando etnograficamente, fazendo uma espécie de resumo daquilo que a gente passou a escutar nas pesquisas de campo, nos entrevistados, nos protestos, grupos focais, entrevistas, uma percepção que ficava era como se, para fazer uma síntese, né? Ninguém nunca enunciou dessa forma, mas para fazer uma síntese de diferentes enunciados, era como se, de um lado, eu vou falar principalmente da eleição de 2018, que eu acho que é um pouco mais fácil, mas em 2018 era como se, de um lado, tivesse o Fernando Haddad, que tinha como uma das suas principais feitos, né, um processo de democratização do ensino superior, então, ou seja, pessoas de comunidades mais pobres, pessoas mais vulneráveis, passaram a ir para a universidade. E, por outro lado, Jair Bolsonaro era a pessoa que respondia ao seguinte problema: as pessoas passavam, os jovens passavam a ir para a universidade, e eles iam para a universidade à noite, quando estavam voltando, eram assaltados, perdiam o celular, enfim, mulheres sofriam diferentes tipos de violência. Então, de uma certa maneira, é como se, da percepção da população, era algo como, tudo bem, eu posso ir para a universidade, isso é muito bom, eu tenho recursos, eu tenho condições, existe uma possibilidade de redução de pobreza, de redução da desigualdade. No entanto, existe um problema de segurança pública que não foi sanado, e mesmo tendo acesso ao ensino superior, eu não posso voltar da universidade, eu não posso voltar da faculdade, né? E como é que eu vou fazer com isso, né? E aí é uma dimensão, principalmente porque eu acho que quando a gente fala da percepção da população, acho que pessoas que trabalham na gestão de segurança pública entendem que a gente fala de diferentes dimensões quando a gente fala a palavra crime, né? A gente tem tanto questões relacionadas ao crime organizado, questões transnacionais de tráfico internacional de drogas, de pessoas, de atuação do crime organizado institucional na política. A gente tem uma série de coisas, né, que administram empresas, né? Por outro lado, para a percepção da população, a questão principalmente relacionada a crimes contra a vida, furto, roubo, essa dimensão da violência urbana, que ela é cotidiana, e essa violência que é retratada em programas policiais, né, por exemplo. E aí tem um caso que aconteceu aqui em São Paulo, que ficou emblemático, porque o presidente Lula, na época da campanha, fez um comentário, né, que aconteceu na Zona Sul, que era um casal que estava na rua, uma pessoa, um homem numa moto chegou para roubar o celular, e aí ele acabou atirando no homem, e que resistiu, enfim. Então, essa dimensão da violência, apesar da gente trabalhar com, né, do ponto de vista sociológico, com a ideia, né, de transgressão de crime de uma maneira muito ampla e que inclui coisas muito diversas, ela está muito presente na sociedade, na população, a partir dessa dimensão, né, do risco que você tem de seu corpo estar na rua e de você acabar perdendo tanto questões relacionadas à violência sexual, por exemplo, mas questões relacionadas a perder bens como o carro, a moto, o celular, que são fundamentais para a parte da população para poder trabalhar, né? Então, acho que essa é uma dimensão importante, porque quando a gente fala sobre isso, né, acho que isso nos ajuda a entender de por que pessoas, que não são pessoas necessariamente que estão em posições antidemocráticas, mas elas apoiam e batem palma para determinadas atuações, que é essa de, entre aspas, né, matar os bandidos, né? Por quê? Porque elas se sentem, elas têm... E aí, claro, a gente sabe, olhando para diferentes evidências, né, diferentes estudos, que isso não necessariamente vai resolver essa questão dessa demanda das pessoas,
mas a ideia de que quando você tem determinadas operações policiais e as pessoas, de uma certa maneira, se sentem mais seguras para conseguir transitar, para conseguir estudar, enfim, ir e vir, né? Então, acho que essa é uma dimensão. O bolsonarismo se apropriou dessa agenda. Mariano falou uma coisa que eu achei muito interessante, que não foi o bolsonarismo que inventou essa agenda, né? Eu recentemente escrevi um verbete chamado Cidadão de Bem. E aí eu conto um pouco a história, né, de onde veio essa ideia do cidadão de bem e a dimensão, principalmente de programas televisivos, né, falando sobre o universo, né, das cidades, o universo dos crimes, etc., nos anos 70, entre outras coisas, né, e depois pessoas que eram desse mundo do entretenimento, do jornalismo de entretenimento, que depois inclusive vão para a política, passa, né, e trazendo principalmente, né, militares, policiais, pessoas que são especialistas em segurança pública e que vão, enfim, cada vez mais difundir esse slogan, né, bandido bom é bandido morto, por exemplo, né, isso é um processo longo na história do Brasil, né, e o fato da gente ter, e aí eu também concordo com o Mariano, quer dizer, o vácuo que a gente teve na transição democrática e posteriormente em relação ao não enfrentamento dessas questões, né, e ainda, né, uma coisa que o Mariano, acho que talvez até eu gostaria de ouvir sobre isso depois, é o fato de que, mesmo as experiências mais recentes, por exemplo, no Rio de Janeiro, que teve intervenção das Forças Armadas, foram desastrosas nesse sentido, né? Então, ou seja, como digamos, esse flanco aberto, né, ele acaba, de fato, sendo explorado pela falta de uma resposta, né, e também do esgotamento da noção de direitos humanos. E aí, com isso, por favor, não me entendam mal, né? Eu não estou propondo que a gente não faça a defesa de direitos humanos. Eu faço parte de um grupo de trabalho no Ministério dos Direitos Humanos, que é de combate ao discurso de ódio e extremismo. Então, essa é uma questão que é muito cara para mim. No entanto, do ponto de vista de comunicação, eu acho que a gente chegou já no esgotamento do quanto essas palavras, esse vocabulário e essa forma que a gente tem de comunicar no campo progressista, ela de fato consegue comunicar com a população mais geral, com a população comum. Então, a ideia de defesa de direitos humanos, ela precisa ser também redesenhada do ponto de vista da sua comunicação, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala em defesa de direitos humanos? E como isso não necessariamente, e é também uma coisa que me chamou a atenção na fala do Mariano, é como isso não necessariamente ela antagoniza com os direitos dos trabalhadores da segurança pública, né? Então, ou seja, a ideia de que hoje, por exemplo, estava ouvindo a repercussão, né, sobre esses casos aqui em São Paulo, e aí a exploração de que existe uma ideia de que o campo progressista, o campo da esquerda defende os bandidos e a direita, a extrema-direita defende os policiais, ela é completamente contraproducente para uma agenda democrática, né? Então, acho que esse é um ponto também que ele, digamos, o campo progressista oferece poucas respostas ou respostas pouco satisfatórias para se comunicar com a sociedade. Eu estou falando do ponto de vista de comunicação, né? O Mariano falou sobre questões relacionadas à gestão e questões relacionadas a um diferente plano, né, os planos de atuação da gestão de segurança pública, mas eu acho que além dessa gestão é necessário, digamos, uma atuação do ponto de vista de comunicação, de como é que esse plano e essa gestão ela se comunica com a sociedade mais geral, considerando que a gente tem décadas da construção desse paradigma bandido bom é bandido morto, né? Que é, inclusive, anterior ao processo democrático, né? A redemocratização. Então, acho que isso é um desafio muito grande, como é que se comunica isso, né? E a direita e a extrema-direita conseguem comunicar melhor, né? Ainda que esse slogan, ele não venha dessa forma, mas ele vem em diferentes variações, e ainda que não há evidências de que essas ações vão, de fato, trazer os anseios que a população quer, mas é uma resposta, né? É melhor, uma resposta para a população é melhor do que o silêncio, ou uma resposta muito pouco satisfatória, né? Então, acho que essa é uma dimensão. Um outro ponto que eu queria comentar aqui em relacionado a de como a questão de segurança pública também é uma questão transversal, né? O Mariano falou sobre questões, por exemplo, de saúde mental dos policiais. Então, quando a gente fala de questões de segurança pública, acho que pensando, então, de possibilidades, inclusive, de comunicação com a população, do quanto essa agenda ela
fica no debate separada, apartada de outras agendas relevantes que têm a ver com saúde, como o Mariano trouxe, educação, ocupação do solo, então se são áreas de favela, se são áreas de assentamentos irregulares, do combate ao racismo, questões sobre gênero, questões sobre a desigualdade na cidade e no campo, então, ou seja, questões sobre mudanças climáticas. Então, o debate sobre segurança pública ele não pode ser um debate que ele seja só da segurança pública, porque quando a gente está falando sobre segurança pública, todas essas dimensões elas atravessam a temática, né? O das cidades, então, enfim, é visível, né? Mas eu acho que esse também é um ponto do quanto o debate ele fica muito específico, né? E acaba não, digamos, não, a população não acaba não conseguindo ver de forma mais ampla como esse debate ele precisa ser enfrentado de diferentes formas, né? Então, acho que esse é o ponto. Uma coisa que eu acho que o campo progressista tem dificuldade de fazer, eu peguei esse exemplo, né, do Haddad e do Bolsonaro, na eleição de 2018, mas o que educação tem a ver com segurança pública? Como é que a gente comunica que prevenção tem a ver com segurança pública? Como é que a gente comunica que redução da desigualdade tem a ver com a segurança pública? Como é que a gente comunica que combate ao racismo tem a ver com a questão de segurança pública? Não só, mas também. Então, acho que essa é uma questão. Se eu tiver tempo, eu vou falar uma coisa rápida de uma pesquisa mais recente, eu tenho acho que uns minutinhos aqui, que é uma pesquisa que nós fizemos. Ela não é uma pesquisa especificamente sobre a atuação policial, violência policial, mas ela está relacionada porque recentemente nós fizemos uma pesquisa, um survey nacional, sobre os ataques nas escolas. E eu acho que essa pesquisa sobre os ataques nas escolas traz alguns elementos importantes para a gente entender esse debate, apesar dele não estar exatamente relacionado, né? Mas eu acho que tem uma dimensão importante aí. Que basicamente é a seguinte, depois daquele ataque numa escola em Blumenau, né, em que as crianças foram assassinadas, aquele evento causou uma comoção nacional, né, e nós fizemos um survey perguntando qual era a posição a opinião da população a respeito das saídas do evento e das formas de prevenção e de resolução para esse tipo de ataque, né? Vocês se lembram, no caso do ataque de Blumenau, aparentemente, do que a gente tem de informação, era um caso muito específico, com um homem com transtornos mentais. Então, ainda que a dimensão sobre ataque em escolas ela esteja relacionada ao extremismo e à extrema-direita, nesse caso, aparentemente, era algo, digamos, que não necessariamente estava, mas é um problema relacionado às questões sobre extremismo, né? E aí, cada vez mais, a gente está tendo mais ataques como esse em diferentes países, e cada vez a faixa etária em geral são homens, né? São homens jovens, e a faixa etária está diminuindo cada vez mais, né? Então, as pessoas que são autores desses ataques estão ficando a idade é cada vez mais jovem, né? E quando a gente perguntou para a população qual era a percepção, uma das coisas que mais me chamou a atenção na pesquisa, eu não vou trazer os dados em detalhe, mas posso compartilhar depois com vocês, se vocês tiverem interesse, é o fato de que soluções como viatura nas escolas, e tinha uma pergunta que a gente fez que era se as pessoas achavam que professores, diretores, coordenadores de escolas deveriam ter treinamento com armas para, em caso de ataques, poderem defender a escola, né? Poderem defender os alunos se defenderem. E o que eu acho interessante desse dado, trágico, mas interessante do ponto de vista de analítico, inclusive para pensar em formas de conseguir atuar de ponto de vista de comunicação com a sociedade, é o fato de que, quando se trata de questões relacionadas à escola especificamente, por ser um fenômeno relativamente novo no Brasil, as respostas que vão numa direção punitivista, elas são compartilhadas entre pessoas que se dizem de esquerda ou de direita, tanto de conservadores quanto do campo progressista. Então, isso é grave no sentido que, por exemplo, penas mais duras para pessoas que cometem esses crimes. As evidências mostram que pessoas que cometem esse tipo de crime em ataques às escolas são pessoas que estão tendendo ao final do desfecho ao suicídio. E são pessoas que participam, por exemplo, uma coisa muito comum, de fóruns, jovens que participam de fóruns online, que compartilham pensamentos suicidas, etc. E aí você tem comunidades de ódio que vão dizer basicamente o seguinte: já que você vai se suicidar, então você vai se suicidar de qualquer forma, né? Já que você vai se suicidar, por que você não vai em uma escola
e não leva com você o número máximo que você conseguir de... Aí tem diferentes grupos, né, que são alvo do ódio. Aí pode ser mulheres, pode ser população negra, pode ser, enfim, população LGBTQIA+, mas basicamente o enunciado já que você vai se suicidar, então você vai para a escola e leve o maior número possível e aí diferentes nomes, né, pejorativos, para especificar determinadas populações. Então, o que acontece? Nesse caso, a ideia de ter penas mais duras para esses atiradores, ela não faz tanto sentido. A sua resolução não pode ser por aí, porque a gente está falando de crime cujo desfecho final, essas pessoas elas não estão preocupadas se elas vão ser presas ou não, quanto tempo elas vão ficar na prisão e que tipo de pena elas vão ter. Elas simplesmente estão fazendo uma ação que ela, basicamente, do plano desse crime, ele se encerra ali. Essas pessoas não vão sair dali. Elas não têm interesse em sair dali. Elas não querem. Elas querem, muitas vezes, notoriedade, querem se tornar famosas postumamente. É isso. Então, a ideia de ter penas mais duras para esse tipo, especificamente, de ataques, não faz sentido. Uma coisa é discutir questões relacionadas ao direito, questões relacionadas à tipificação desses ataques, isso eu acho que é válido, qualquer discussão pública sobre essa temática é válida. No entanto, achar que isso vai resolver a questão é uma coisa que não faz sentido do ponto de vista da literatura, do ponto de vista das evidências que a gente tem. Então, questões que apareciam na pesquisa, algumas eram mais compartilhadas entre esquerda e direita de forma igual, outras questões eram mais, digamos assim, você consegue ver a polarização. Então, por exemplo, redução da maioridade penal. Direita e extrema-direita tende a dizer que sim, centro-esquerda, esquerda tende a dizer que não. Então, você tem alguns pontos que são bem claros. Outros pontos, como esse, penas mais duras, atuação de padres, pastores nas escolas, atuação de mais viaturas, professores, coordenadores e diretores portarem armas e terem treinamento de armas, também aparecia de forma assustadora, e muitas dessas respostas apareciam mais como uma saída do que, por exemplo, maior envolvimento de professores, pais e comunidades nas escolas. Ou seja, as ações preventivas, que são as que as evidências mostram que têm algum efeito, como, por exemplo, construir comunidades fortes nas escolas, participação da vizinhança, participação da comunidade escolar, participação de pais e professores, porque muito também comumente depois desses ataques, o que a gente ouve? Professores que dizem, eu já tinha visto alguns alertas, eu já tinha falado com algumas pessoas, nós tínhamos tentado fazer alguma coisa, ou seja, um tipo, principalmente de jovem, que vai cometer esses ataques, não é uma coisa que acontece assim, da noite para o dia e ninguém percebeu. Geralmente você tem um processo, pode ser fruto de várias coisas, de demonstração de violência, de bullying, de questões sobre saúde mental. Então, ou seja, a prevenção é o melhor caminho, né? Então, no final das contas, isso tudo para dizer que essa questão sobre, principalmente de saídas punitivistas para questões mais amplas da segurança pública e que inclui a questão das escolas, elas são compartilhadas tanto pelo campo progressista quanto pelo campo conservador, tanto pela esquerda quanto pela direita. Em alguns casos está muito marcado, como, por exemplo, redução da maioridade penal, posições diferentes, mas em temas que são relativamente novos, como esse nos ataques às escolas, dá para a gente medir e ver que esse punitivismo ele não está só na extrema-direita, ele está compartilhado na sociedade brasileira como um todo, né? Então, acho que isso é um ponto de desafio, né, e um ponto relevante para a gente pensar que tipo de atuação é possível diante desse cenário. Bom, eu fiz cravado aqui 20 minutos e agradeço muito pela oportunidade de diálogo. Obrigada. Nós que agradecemos, eu quero discutir umas questões que ela levantou aí, que eu gostei muito. Eu vou devolver depois para você, Mariana. Eu queria agradecer bastante a Isabela. Eu acho que ela aborda a subjetividade do apoio, da lógica subjetiva do apoio à violência policial, e aborda questões ligadas à prevenção, acho extremamente importantes. Bom, eu vou abrir para as pessoas, para os participantes fazerem perguntas e
e breves posicionamentos, pedindo que as pessoas se inscrevam clicando embaixo em reações, né? Clicando lá em reactions, tem o levantar a mão, raise hand, né? Vou pedir que as pessoas preferencialmente se inscrevam dessa maneira. Enquanto as pessoas vão se inscrevendo, eu já queria começar levantando algumas questões. Primeiro, queria levantar uma questão no tema da lógica do sistema do sistema de defesa como lógica militar, né? Nós temos hoje as polícias militares muito conectadas, né, aos comandos, né, militares, né, as polícias, né, elas inclusive são formalmente conectadas ao Exército, né, mas tem o Manuel Domingos Neto, que tem participado bastante conosco aqui em várias oportunidades sobre o tema da defesa, ele inclusive brinca dizendo que todo policial pensa que é militar, mas o ruim é que todo militar pensa também que é policial, né? Nós temos uma estrutura militar que está conectada não à defesa, né, como defesa externa, como defesa do país, mas fundamentalmente conectada com a defesa interna. E, portanto, a defesa interna passa pela existência do inimigo interno, né? E nós temos as nossas Forças Armadas, particularmente o Exército, organizado com essa lógica, né? Então, do ponto de vista da defesa externa, né, a gente tem uma concepção que vem desde a Segunda Guerra, que é do alinhamento automático à força hegemônica mundial, né, que são os Estados Unidos. E você tem o Exército, né, organizado em função da defesa interna. E esse tema, né, ele passa pela forma como se pensa GLO, como se pensa, né, papel das Forças Armadas, vídeo que aconteceu no Rio de Janeiro, no processo todo de intervenções, né? E aí eu queria entender um pouco, né, aí a pergunta é mais voltada ao Benedito Mariano, como é que você vislumbra o tema da reorganização das polícias, né, conectada a esse tema da subordinação das polícias ao pensamento militar, né? E gostaria de pedir para a Isabela aprofundar um pouco esse tema da prevenção, né, como grande política a ser desenvolvida. Já tem algumas pessoas inscritas, né? Queria saudar e já abrir para Ana Penido. Ana, com você, por favor, liga seu microfone. Boa noite, Granado, Mariana, Isabela. Eu estudo defesa e eu estava curiosa para assistir essa apresentação, que eu acho que tem paralelos mesmo, e eu estou cheia de perguntas. E são perguntas mesmo, assim, então eu vou fazer as perguntas e aí vocês avaliam o que é útil e o que não é. A primeira pergunta, aí, Mariana, uma época eu trabalhei com o Nilmar, ele sempre falava uma frase, que o policial que mais mata é o policial que mais morre. Então, ele sempre correlacionou a alta letalidade policial com a alta mortalidade dentro da própria categoria. E eu queria saber como é que isso de fato funciona, se tem pesquisa, se tem números que comprovam isso, e se isso é permanente ao longo do tempo, né? Então, assim, se isso era assim na década de 90 e continua assim agora em 2000 e bolinhas. A minha segunda pergunta tem a ver um pouco com essa dimensão da defesa, porque a gente olha muito o que foi a Conferência Nacional de Segurança Pública,
no sentido assim de como a gente constrói uma correlação de forças melhor para fazer essas reformas que são difíceis de fazer e existem resistências, né? E aí, quando a gente apontou para a Conferência de Defesa, foi muito olhando para o que foi a Conferência de Segurança, no sentido assim de, olha, criar um caldo e colocar gente diferente para conversar, ampliar o número de interlocutores em torno do assunto. E aí eu queria saber se você acha que é de fato como foi essa experiência da conferência no sentido assim de da segurança, né? Se ela ajudou a construir outras possibilidades de formulação, ou se não, que é um medo nosso também, é os militares, na verdade, usarem de uma conferência de defesa para se aumentar ainda mais a legitimidade que eles têm diante da população. Essa seria a minha segunda questão. A minha terceira questão aí tem a ver com o que você falou sobre, inclusive, o racismo, que é um survey que a gente fez sobre a opinião da aeronáutica, sobre o que deveria ser adquirido, então é unânime, todo mundo quer drones, só que para onde, como utilizar esses drones armados internamente, em operações de segurança normalmente. Só que tudo isso é tecnologia e inteligência artificial. Então, como é que você visualiza, assim? Porque isso, a ampliação da utilização de inteligência artificial, ela tem potencializado os efeitos do racismo, né? As máquinas se tornaram inteligentes para reproduzir esses efeitos. Então, eu queria te ouvir também nesse sentido. E uma última questão para o Mariano também é essa dimensão mesmo. Aí, só colocando um parêntese na questão que o Granado trouxe, pegando carona nele, eles têm identidade com as ações que a polícia faz no território. Então, eles gostam de ser policial do ponto de vista de, não, a gente defende a ordem interna, mas eles não têm identidade com a corporação. Se você fala com um militar do Exército que ele é policial, ele acha que é xingamento, porque é uma categoria inferior, é uma prova mais fácil de passar, ganha pior, que é o contrário do militar, do policial, né? Você fala, não, você é militar, ele se sente valorizado. E aí eu tinha duas questões que eu queria trazer para você, Isabela, que tem a ver com essa dimensão da comunicação, porque é isso, eu também fico viajando, né? A gente fica falando mal e mal e mal das Forças Armadas, aí você vai ver lá a pesquisa de opinião pública, 80% do povo gosta deles. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como é que faz? E aí uma coisa que eu ia te perguntar é sobre se você tem pesquisado também como se comunicar com os policiais, no sentido assim de para além, como eles percebem as formulações mais ou menos progressistas que a gente elabora. E a segunda questão é essa questão das câmeras nas fardas. Porque, assim, eu lembro que quando essa questão das câmeras surgiu, tinha uma preocupação por parte dos policiais de se resguardar em termos de, olha, eu tenho aqui um documento para provar que eu não fiz nada de errado. E aí, só que depois, com o tempo, essas câmeras começaram, inclusive, a fazer transmissão. A gente teve um despejo de terra aqui em Minas, eu sou mineira, que teve transmissão ao vivo pelo Facebook da polícia. Então, e as pessoas curtindo e comentando, uhul, despeja mesmo, dá tiro. Então, assim, acho que tem a ver com o que você estava tratando, né? A minha dúvida agora também com relação às câmeras, aí eu tenho revisitado essas coisas que a gente pensava 10 anos atrás. E aí, agora com as novas formas, as novas redes digitais, como é que a gente lida com esse tipo de questão? Monopolizei o microfone, Granado, me desculpa. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado mesmo. Está escrito o Niceu Franco. Com você, por favor, liga seu microfone. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder participar. A primeira questão eu queria fazer para o Benedito. Quando o senhor trata acerca da reforma da segurança pública, o senhor entende que passa necessariamente por revisitar a nossa legislação de drogas, que hoje, como a gente sabe, prende basicamente os varejistas, né? A partir de prisões em flagrantes, muitas vezes pautada na fundada suspeita, como o senhor disse. E com relação à professora Isabela, eu queria, se ela puder comentar, com relação a essa comunicação do medo, né, que ela citou durante a fala dela, com relação à sociedade, como que a gente pode trabalhar isso com relação ao medo do próprio traficante, que na verdade é um
pequeno traficante, né? Que infelizmente a gente não investiga tráfico, a gente prende em flagrante. Inclusive, existe o crime de financiamento, mas você não encontra inquéritos, não encontra ações penais com relação ao artigo 36, que é o crime de financiamento. Muito obrigado. São só essas questões. Muito obrigado, Niceu. Ana, por favor. Boa noite, eu sou a Ana Ludmila, sou estudante da UERJ, daqui do Rio de Janeiro, né? E eu também quero me ater à ideia da comunicação do medo no sentido da comunicação social, que permeia as camadas, diferentes camadas sociais, né? Então, quando a televisão, a mídia grita o sniper do tráfico, eu acho que nós temos que entender o que significa isso, as consequências disso, por exemplo, porque existe sniper do tráfico, o que é isso? E quem é o interlocutor desse enunciado? De onde vem esse enunciado? Quem é o interlocutor desse enunciado e as consequências disso? Porque o medo é do policial também. E quando a gente se volta àquela situação, quando o PCC começou a matar um monte de policial, entende? Aqui eu acho que ficou marcante, entendeu? Acho que a ciência pode também trazer as consequências dessas situações no tempo, né? Historicamente, entendeu? E as consequências a longo prazo, entende? E a outra coisa é as competências de cada polícia, entende? Quando se fala, para chegar a falar de integração de polícia, para chegar a uma situação dessa de integração do ministério, para criar um ministério de segurança pública, você tem que pensar na integração, né? E eu acho que para a população comum está difícil de entender as competências de cada instituição, entendeu? Mas e como que isso afeta essa relação institucional, entendeu? E mais ou menos isso. Mas eu quero mesmo saber se essa nomeação de sniper do tráfico já existia antes ou se ela surgiu agora, porque eu nunca tinha ouvido. E eu acho que isso é importante, entendeu? Para entender se é um fenômeno, como que é esse fenômeno. Obrigada. Muito obrigado, Ana. Bom, não há mais ninguém inscrito, então eu vou devolver para o Benedito Mariano. Mariano, com você, por favor, liga seu microfone. Muito bom. Eu quero iniciar comentando algumas falas que concordo com todas da Isabela, que essa questão da percepção da população, a sensação de segurança é um tema que tem que estar presente nas nossas reflexões. Eu sou secretário municipal de Segurança Cidadã de Diadema. Nos 2 anos do governo Felipe, nós chegamos ao número de 4 homicídios para cada 100 mil habitantes. É o menor número da história de Diadema, o menor taxa de homicídio doloso do Brasil, né? De cidades com mais de 200 mil habitantes. Para você ter uma ideia, na década de 90, Diadema tinha mais de 130 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ter 4 para cada 100 mil é uma revolução, né? Mas, apesar disso, um número fantástico desse, o debate que se dá, e hoje nós tivemos reunião de governo, são crimes que dialogam com o medo, com a sensação de insegurança, que é furto de celular, né? Porque quando a pessoa tem o seu celular furtado, roubado, é o maior crime do mundo para ela, né? Então, apesar de comemorar vários números, nós tivemos aumento de furto e roubo de celular, de furto e roubo de veículo, né?
Portanto, como já dizia o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, o medo esteriliza os braços, né? Então, nós temos que trabalhar bastante essa questão da percepção da população de segurança, a sensação de segurança, seja através da comunicação, seja através de ações para inibir esses crimes. Eu, desde de muito tempo, Isabela, eu não uso muito a palavra direitos humanos na área de segurança pública. Eu acho que a palavra que nós temos que trabalhar para discutir as mortes na Bahia, a operação no Guarujá, é que a polícia tem que atuar dentro da legalidade democrática. Portanto, não é possível ter uma polícia com uma situação de vingança, né? Eu acho que uma investigação muito séria vai verificar que os 16 mortos não dialogavam com o assassinato do policial. Então, por que morreram? Em que circunstâncias? Então, as câmaras, para dialogar com as câmaras corporais, são importantes, mas eu tenho dúvida se elas vão mostrar as ações das 16 mortes. Porque as câmaras protegem os policiais, mas, fundamentalmente, também protege a população à medida em que, se ela é utilizada, e São Paulo mostrou isso, pode diminuir a letalidade policial. Bom, e observatório, eu passei por Granado aqui um artigo que eu fiz no Estadão, da criação do Observatório de Segurança Escolar, que é um fórum permanente envolvendo Secretaria de Segurança Cidadã, Educação e outras secretarias sociais, professores, pais de alunos, crianças e lideranças comunitárias. Nós lançamos isso há 2 meses, fazemos reuniões mensais para, junto com a comunidade escolar e o entorno da escola, discutir cultura de paz. Esse é o caminho. Juntos discutir políticas de prevenção. Então, depois, se você puder socializar aí para os colegas o artigo, Granado. Bom, vamos lá. Primeira questão que o Granado levantou, segurança pública e Forças Armadas. Há um tema, isso eu repeti no livro que lancei em dezembro, né, que é uma das principais reformas constitucionais que precisa acontecer no Brasil, e espero que ela, pelo menos, chegue no Congresso Nacional para abrir o debate, as polícias militares deixarem de ser força auxiliar e reserva do Exército. Enquanto estiver essa referência constitucional, as polícias militares têm 2 comandos. Os comandos dos governadores, mas para coordenação, as polícias militares respondem à Inspetoria Geral do Exército, um órgão do Exército, desde o golpe de 64. Está presente até hoje. Então, nós temos que quebrar essa relação umbilical das polícias estaduais, polícias militares, com as Forças Armadas, em especial com o Exército. Elas deixaram de ser força auxiliar e reserva do Exército. E isso implica em ter um órgão interno do Exército para acompanhar e coordenar as ações das polícias militares. Então, essa relação, a transição não deu conta de resolver. Há um decreto conhecido como R200, eu não lembro o número dele, mas é um decreto que estabelece um perfil dos regulamentos disciplinares de todas as polícias militares. Esse decreto veio do período militar e está presente até hoje. Então, a transição democrática podia, pelo menos, extinguir esse decreto. Nem isso fez, é um decreto. Então, eu acho que a gente precisa avançar muito nessa questão. Letalidade policial e mortes de policiais. Eu vou citar uma pesquisa que eu fiz quando fui ouvidor sobre
letalidade policial, uso da força por policiais e vitimização policial. Não tem ligação direta a letalidade policial com mortes de policiais, né? Pelo menos na pesquisa que eu fiz em São Paulo. A maioria dos policiais morrem na folga, né, fazendo bico, ou morrem de suicídio. O que menos vitima policiais militares no estado de São Paulo é a função policial estrito sensu, né? E eu também fiz um levantamento na época para tentar entender se os policiais militares que cometeram suicídio tinham, na sua carreira, muitas ações de letalidade para ver se havia relação entre letalidade e suicídio policial, que, inclusive, um tenente-coronel disse que há uma ligação umbilical, e a pesquisa trouxe que não há ligação nenhuma, né? Quer dizer, os policiais que cometem muita letalidade, eles não têm remorso, né? A Samira Bueno fez uma pesquisa de doutorado e entrevistou os policiais que estão presos no Romeu Gomes. É importante ver a pesquisa dela, porque ele não tem arrependimento nenhum. E dos policiais que cometeram suicídio, a pesquisa de 2 anos, né, 90% deles, em toda a carreira, não tiveram uma ação que teve como resultado mortes de civis. 90%. É pelo contrário. O policial que comete suicídio talvez é aquele que sofre mais pressão interna, que não concorda com determinadas situações, né? Posso socializar depois essa pesquisa que foi feita recentemente, em 2019. A maioria dos policiais morrem de suicídio e fazendo serviço extra. Por isso que eu acho fundamental, no debate de segurança pública, e aí a esquerda pecou muito, né, porque não tinha uma relação com os policiais, né, não dialogou com os policiais. Nós temos que conquistar os corações e as mentes dos policiais para enfrentar a narrativa de extrema-direita, de repressão sistemática. Como é que você faz isso? Discutindo suicídio policial, discutindo um piso nacional para as polícias, que as bases das polícias são muito mal pagas. A extrema-direita não tinha projeto para os policiais. Tinha slogan, né? Principalmente indo na vala comum, do senso comum de vender repressão, mas projetos para melhorar a polícia não tinha nenhum. Então, a esquerda precisa enfrentar esse debate e dialogar com os policiais. Nós dialogamos muito pouco com os policiais, né? A questão do racismo e inteligência artificial é perigosíssimo, né? Eu quero citar aqui, fazendo um paralelo sobre essa questão do racismo e os ataques nas escolas. Eu recebi uma empresa, né, que visitou todas as cidades do ABC para vender um equipamento, um produto para fazer identificação facial em todas as escolas, né? Que eu, na verdade, foi uma delegada de polícia que me encaminhou a proposta e eu disse, eu não quero nem receber a empresa, né? Porque eu sou contra, né? E no exemplo que a empresa dá de pessoa que deve ser observada próximo da escola, quem era? Um jovem negro, né? Quer dizer, evidentemente que esse tipo de atuação e essas respostas reativas que a Isabela falou vai aumentar o preconceito racial, né? Vai aumentar o bullying na escola, né? Então, não é esse o caminho. O caminho é esse fórum permanente de debate, de diálogo e construir conjuntamente, que é a única forma de construir cultura de paz, junto com a comunidade, junto com a população. Então, eu acho as câmaras corporais uma inovação importante, mas não vai resolver todas as questões, né?
porque nas questões de fundo, quero dizer que eu tenho dúvida que as 30 mortes granadas, eu não sei se a Bahia já está usando esse equipamento, mas parece que está licitando, mas nas ações de muita letalidade na Bahia, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, eu acho que dificilmente nós vamos ter as imagens corporais, porque elas acabam sendo prova, né? E prova, por exemplo, se houve ou não confronto, se houve ou não tiroteio, enfim, né? O colega perguntou, não lembro o nome, se dentro das reformas está a repensar a regulamentação das drogas. Não tenha dúvida, né? Hoje, o Supremo Tribunal Federal está votando a discriminação da maconha, né? Tá 4 votos, parou de novo, espero que não demore mais 2 anos, mas a tendência é que o Supremo trate a maconha como diferenciando o usuário de traficante, até estabelecendo uma porcentagem, determinadas gramas que caracterizam o uso pessoal, né? Se já existisse a descriminalização da maconha, seria uma revolução no sistema penitenciário, né? Porque grande parte, né, das pessoas que são presas relacionada à droga, em muitos países é considerado de uso, a quantidade de uso comum, de uso próprio, né? De modo que isso vai ser uma mudança efetiva, vai ter que mudar as atuações, em especial das polícias militares, porque as PMs elas não podem investigar pela legislação, né, constitucionalmente. Ela só pode atuar em flagrante delito. Então, a busca pelo flagrante. E essa busca prioriza, né, sistematicamente as populações pobres e negras das periferias, né, e a quantidade das pessoas que estão presas por pequena quantia de drogas no país é um absurdo, né? Inclusive, acho que ontem teve um artigo desse falando disso, na Folha de São Paulo. Então, rever a legislação de droga é fundamental, né? Tem que diferenciar uma quantidade que se caracteriza como uso próprio de tráfico de drogas, né? A Cracolândia, as pessoas que foram presas na Cracolândia foram toda, a maioria solta, porque não foram presos traficantes, foram presos usuários. Na Cracolândia tem muitos usuários de droga, né? 100% que ficam na Cracolândia são usuários de droga, né? Eu coordenei o programa de braços abertos de redução de danos, né? Há uma diferenciação muito grande entre os usuários e os traficantes que atuam ali, até porque os traficantes não consomem crack, né? Eles estão ali para organizar o comércio. Então, a revisão da lei de droga é fundamental para pensar em uma política de segurança pública. A integração a partir do Ministério. Eu acho que se tem muito claro hoje a função da Polícia Civil, que é Polícia Investigativa e Judiciária, da Polícia Militar, que é polícia ostensiva, repressiva e preventiva, responsável pela ordem pública, e da Polícia Federal, que é responsável por crimes relacionados à legislação federal. Agora, a ideia da integração não pode se resumir a uma integração operacional, porque não vai para lugar nenhum só discutir integração operacional. Tem que estabelecer uma política nacional de segurança pública para enfrentar as grandes questões das polícias e as grandes questões da sociedade. Mortes violentas no Brasil.
uma política nacional de segurança pública tem que dialogar com os estados e os municípios para ver quais são as principais formas de diminuir as mortes violentas. Diga-se de passagem que no Rio de Janeiro e na Bahia, né, a participação de mortes violentas do agentes do Estado é muito grande, né? Passa de 25%. Né? Então, portanto, política nacional de segurança pública passa por rever os regulamentos disciplinares para que o código de conduta se preocupe mais com o policial na rua que dentro do quartel, né? Criar um programa de saúde mental para acompanhar os policiais do início ao fim da carreira, né? Tem um salário base nacional para as polícias estaduais, civil, militar, polícia penal, guardas civis municipais, né? Se você for no Acre, no Amapá, um defensor público, um promotor público recebe basicamente o mesmo salário que qualquer lugar dos estados mais ricos da região sudeste, por exemplo, né? As bases das nossas polícias são muito mal pagas, né? Então, isso está dentro do diálogo que nós temos que fazer com as polícias, né? Reconhecer que o salário é mal pago, discutir as relações internas para democratizar o sistema de segurança pública. Eu acho que são os caminhos para que nós construímos gradativamente uma política de segurança pública. E acho que um órgão nacional da segurança pública daria mais amplitude para essa centralidade do debate de segurança pública e daria maior amplitude para desenvolver uma política nacional de segurança pública que a transição democrática até agora não criou ou talvez não quisesse criar. Eu acho que passou da hora da gente assumir a segurança pública como um tema estratégico para a construção da democracia, para a construção da cidadania. Se não fizermos isso, vai continuar dando espaço para os discursos neonazistas, de ódio, reacionários, porque há um vácuo, né? A transição democrática não priorizou segurança pública, né? Infelizmente. Por isso que não há grandes diferenças em alguns fenômenos absurdos de mortes entre governos de direita e governos de esquerda. Muito obrigado, Mariano, muito obrigado mesmo. Eu passo, então, também para a fala final para a Isabela Calil. Com você, por favor. Obrigada, Granado. Bom, também já vou aproveitar, então, já que a gente está no final, reforçar, enfim, também falei que é um prazer ouvir o Benedito e Mariano. Mariano, eu tenho o maior prazer em continuar esse debate, eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, vou ficar muito feliz. Estou perto de você em Diadema, então dá para a gente marcar e conversar, enfim, porque tem acho que coisas... fiquei muito interessada também no livro que você trouxe, nos dados, né? Então, vai ser um prazer a gente poder continuar conversando. Vou, então, responder as questões, tentar responder, né, fazer alguns comentários a respeito das questões. Começando pela do Granado, da prevenção, eu acho que tem uma questão que é a seguinte, a questão, por que esse tema das escolas ele me interessa tanto do ponto de vista de pesquisa, né? Primeiro porque ele é um tema que ele é muito transversal, né? E as questões relacionadas à internet, extremismo, extrema-direita, comunidades de ódio, né? Elas estão lá e fora as outras questões todas que a gente está debatendo aqui. Mas tem uma coisa que os ataques nas escolas, ele, de uma certa forma, ele, falando sobre a questão da prevenção, ele bagunça um pouco o paradigma do bandidos versus cidadão de bem. Então, a sociedade brasileira, pelo menos a partir, né, do período da ditadura e redemocratização e agora contemporâneo, se consolidou esse paradigma, né, da pessoa que é o bandido, o vagabundo, e aí para essa pessoa execução sumária sempre é uma saída, né, e como o Mariano falou, não agir dentro da legalidade, e tem as pessoas que são pessoas de bem, e tem outras nomenclaturas tal, mas
cuja a atuação das forças de segurança pública devem atuar dentro da legalidade, que deveria ser para todo mundo. E o que acontece? Essa figura dessa questão dos ataques nas escolas bagunça isso, porque a gente não está falando de alguém que performa o bandido ou o vagabundo, muitas vezes é um estudante, é uma pessoa comum, então, na percepção, né, da população. Então, eu acho que essa dimensão, ela é uma possibilidade que eu acho que o campo democrático, progressista tem para atuar, porque ela não está contaminada por esse debate bandido versus pessoa de bem. Então, acho que isso é uma questão. E coloca o desafio que é o seguinte, que, bom, primeiro, né, como antropóloga, né, crimes existem, transgressão existe em toda a sociedade, é parte de todas as sociedades. A gente tem, no caso brasileiro, regras que, por exemplo, no caso, né, principalmente da questão da legislação de drogas, que encarceram quando não deveria. E o que acontece? Nesse caso, a ideia, né, de que existe um tipo ideal, uma pessoa ideal, né, que ela comete crime, e tem uma pessoa ideal que não comete crime, isso é uma coisa que precisa ser superada, né, do ponto de vista da comunicação. Ou seja, não tem isso, né? O tipo que vai cometer crime, o tipo que não vai. Claro que a gente tem estatísticas, tem propensão, a gente tem questões relacionadas à criminalização da pobreza, etc. Mas eu acho que o caso das escolas nos ajuda a entrar num debate, pensando no termo de prevenção, de que esse debate, né, de que qualquer pessoa, inclusive crianças, adolescentes, podem perpetrar ataques, podem usar armas. Então, o que significa isso? Fora desse maniqueísmo bandido versus pessoa que tem uma conduta correta. Então, acho que prevenção nesse sentido, da gente pensar, e o que a gente pode fazer dentro das escolas, né? De diálogos, de questões e de atuação. A resposta, quando teve o ataque de Blumenau, eu acabei falando um pouco longo disso, mas vou tentar, então, ser mais breve. A resposta que o governo federal teve foi uma resposta que, do ponto de vista de evidência para quem estuda isso, de pesquisas, ela não funciona, que vamos colocar viatura na porta das escolas. Por outro lado, ela foi uma resposta rápida. Então, apesar de, como pesquisadora, eu dizer que ela não é efetiva, ela não vai funcionar, não para isso que está se querendo, porque está se querendo precisa de prevenção. Ela foi uma resposta rápida e ela foi uma resposta. Então, politicamente, eu achei relevante, embora eu acho que ela, enfim, se vai colocar polícia, viatura policial para prender menino preto pobre com droga, em pequenas quantidades para uso, não está ajudando muita coisa, né? Nesse tipo de questão. Mas, por outro lado, eu acho que é uma resposta, né? E foi uma resposta muito rápida, né? E ela não pode ficar por aí, mas eu acho que politicamente foi um movimento que, apesar do ponto de vista de ser pouco efetivo, foi um movimento interessante, né? E uma resposta que foi muito rápida, foi no mesmo dia. Então, isso sobre o tema da prevenção. A Ana Penido falou sobre a questão do apoio, né, das Forças Armadas, e essas questões sobre transmissão ao vivo pela polícia, tem duas coisas que são fenômenos que a gente tem investigado nas pesquisas sobre bolsonarismo, que é basicamente o seguinte: os programas televisivos, que eu já falei rapidinho, né, os programas televisivos do universo dos crimes, né, então, jornalismo profissional e essa fronteira entre jornalismo e entretenimento, transmissões super longas, né, e aí, que a gente já sabe, e a outra é o universo da internet e essas transmissões ao vivo, né? Então, os influencers, que muitas vezes são policiais, e o mais comum são policiais militares, que, ou com o celular, com a câmera, eu tenho visto algumas coisas, não de transmissão ao vivo, algumas coisas de imagens posteriores, mas seja com o celular, seja com a câmera corporal, que, de uma certa forma, estão ganhando dinheiro, notoriedade, a partir dessas transmissões, né? E as pessoas têm comunidades, assim, enormes de pessoas que ficam assistindo, seja gravado, seja transmissão ao vivo, principalmente em plataformas de vídeo, e isso tem sido uma questão, né? Eu acho que isso também é um tema que qual é o limite da exposição desse tipo de imagem, né? O quanto esses profissionais tem que ter limites em relação à postagem desse material. Então, acho que tem toda uma questão específica que precisa ser debatida, que é a questão dessa transmissão, da produção de vídeos, de conteúdo, principalmente feito por policiais em ações policiais, né? A Niceu Franco falou sobre
eu acho que sobre a questão desculpa, o Oniceu Franco falou sobre a questão da legislação das drogas e da comunicação do medo, né? A questão, a gente falou até pouco no debate, né, mas agora na questão sobre as possibilidades de descriminalização, principalmente de drogas como maconha, eu acho que é urgente que esse debate seja feito do ponto de vista da sociedade, porque a questão das drogas mobiliza muito pânico moral. Então, a ideia de que, né, da percepção da população, de que uma pessoa começa a usar maconha, e aí o uso recreativo de maconha, e aí disso é como se fosse uma porta em que daí para frente ela vai parar em latrocínio, homicídio, é uma coisa assim, que muitas vezes não imaginaram, né? Pedofilia, terrorismo. Então, é uma ideia de que existe uma linearidade, digamos assim, uma escalada, né? Sendo que está indo na contramão do mundo inteiro que está descriminalizando, principalmente a maconha. Então, no final das contas, eu acho que como é que a gente, de uma certa maneira, cria mecanismos para que, nesse debate, principalmente agora na ação no Supremo, sobre a possibilidade que volta de tempos em tempos, mas agora tem um tempo, né, de vista, para que a extrema-direita não se aproprie desse debate, né, dizendo, olha, então agora a sociedade, mobilizando pânicos morais, agora a sociedade vai se deteriorar, a sociedade vai ficar pior, etc. Né? Então, acho que isso também é um debate importante. A Ana falou sobre a questão do sniper do tráfico. Eu não conhecia essa expressão, eu acho que ela é relativamente nova, mas pensar assim, quem produz esse enunciado, né, mesmo programas, não só programas televisivos de entretenimento, esses programas de exploração do crime, como Latena e afins, até pouco tempo atrás, a cobertura jornalística profissional mais séria, de apenas de jornalismo, ainda era muito ruim em relação a isso. Eu acho que o caso recente, principalmente do Guarujá, que é o caso que eu estou acompanhando mais do ponto de vista de repercussão de mídia, e por estar, né, aqui na região, é o caso em que eu vejo uma cobertura um pouco mais responsável, né? Então, acho que existe um debate também que é como é que o jornalismo comunica isso, né? Como é que essas coisas são colocadas em questão, como é que isso esses enunciados vão circulando e vão sendo produzidos, né? Acho que tem um desafio aí também dessa questão. Eu não sei se eu perdi mais algum comentário, aí se eu perdi, desculpem, mas para comentar um pouco o que o Mariano falou, né, sobre... Primeiro que esses números de Diadema são muita coisa de diferença, né, de 130 para 4 homicídios por 100 mil habitantes, e é interessante porque a cidade de Diadema ainda continua tendo um folclore que não corresponde ao que a cidade é do ponto de vista da segurança, né, mas, por outro lado, essa questão do roubo de celulares, principalmente pelas pessoas usarem o celular para trabalho, então em situações, né, de cada vez mais de uso de aplicativos, de precarização do trabalho, de empreendedorismo, etc. Quando uma pessoa fica sem celular, ela é o meio de trabalho dela, né? Então é muito grave, né? E muitas vezes as pessoas acabam precisando do celular para trabalhar, tem, né, conta bancária, perde dinheiro, perde cliente, perde, enfim, seu salário, né? Então é uma situação realmente desesperadora e que, de fato, contrasta muitas vezes quando a gente vai olhar para, por exemplo, índices de homicídio, né? Mas, de qualquer forma, tem uma questão que é como é que a população percebe isso, né? Que é, de fato, bem, bem diferente. Enfim, é isso. Obrigada. Muito obrigado mesmo, Isabela. Foram duas falas importantíssimas. Eu queria, aproveitando que o Trevas, apesar de não ter participado da maior parte do debate, ele é um dos causadores da existência desse debate de hoje. Eu queria passar a ele, então, para fazer os agradecimentos finais e o encerramento. Vicente, com você, por favor. Então, primeiro, um agradecimento, né, ao meu querido amigo Benedito Mariano, que veja, um pensador, né, e um ator prático dessa agenda, né? Nós nos cruzamos, né, Mariano, em vários cenários, entende? Quando eu estava
vinculado ao Ministério da Justiça, sob a direção do Tarso Genro, no contexto do Pronace. Nós somos um grande parceiro e você foi, o seu território à época, que era Osasco, né, foi uma experiência de muito significado, né? E além de outras, né? E ultimamente eu fiquei muito feliz quando eu era secretário de Relações Internacionais da Prefeitura, o Mariano foi o nosso secretário, né, na segunda metade do governo aí. Então nós somos, e além da experiência nossa nos bairros de periferia, né, enfim, então, e isso eu relato para dizer que nós estamos diante de pesquisadores, mas também de pensadores, né, sobre a questão. E a nossa querida Isabela é uma parceira importante da instituição da qual participamos, que é a Fundação Escola de Sociologia e Política. Então, muito grato e desculpa o meu atraso, mas era em função da agenda da nossa Fundação Sociologia e Política, viu, Isabela? Muito bem. Primeiro, eu quero dizer que essa agenda, né, da segurança pública, na programação do nosso Diálogos AMISU, vai ser uma agenda que vai ter continuidade, né, Granado? Eu acho que esse é um tema nosso, né? Portanto, eu acho que nós estamos começando bem, né? Começamos bem, né? Quando dialogamos sobre, né, a dinâmica do Instituto AMISU, nós temos, né, uma certa maneira de querer e tentar querer abordar as questões de um certo ponto de vista, né? Qual seria esse ponto de vista? Primeiro, tentar produzir uma reflexão estratégica, né? Claro que produzir uma reflexão estratégica precisa um diálogo capaz de pôr em circulação as informações, né, de boa qualidade e trazer também os conhecimentos produzidos pela pesquisa, né, e pela reflexão dos analistas e pesquisadores, né? Eu acho que é evidente que nós queremos ir além, né, da reflexão estratégica, porque como nós tentamos nos caracterizar como um pequeno think tank, ou seja, nós queremos incidir sobre aqueles que decidem sobre a agenda, né? Claro, nós temos consciência do nosso tamanho, mas nós temos relações capazes de fazer chegar as nossas reflexões coletivas a esses atores que podem tomar decisões a respeito aí, né? Então, agradecer, porque nós estamos no bom começo e queremos dizer que vamos continuar e até em outros debates que vocês podem nos ajudar a organizar. Mas eu também queria fazer algumas considerações, né, sobre essa agenda específica, né? Agenda da segurança pública, né? Eu diria que nós, a sociedade brasileira, nós, o Estado brasileiro, nós, o Movimento de Cidadania, nós temos diante de nós um grande desafio, que é tentar montar o que eu chamo a equação da segurança pública, né? Porque geralmente a gente entra nesse debate através de uma ou outra dimensão, né? E não somos capazes de construir, né, um consenso societário sobre a complexidade desse tema, né? E entender que essa complexidade, se não for percebida, ela vai nos dificultar, entende? A projetar, né, uma alternativa ao que se faz aí, né? Então, primeiro, né, nós temos de entender que uma das variáveis da segurança pública é como o Estado, né, produz e oferta o serviço público da segurança pública, né? E, portanto, a gente tem aí a famosa dimensão policial, né? Com toda a complexidade que tanto o Mariano como a Isabela aqui nos trouxe, né? Mas também nós temos de entender uma outra variável, e elas se articulam na equação, que é a segurança pública como discurso político, né? Como discurso político, né? E mais de que como discurso político, como manipulação política. Então, nós estamos diante de uma agenda
que envolve vida e morte, portanto, né, as situações limites da convivência, e ela é objeto de um discurso político e de uma manipulação política, né, para levar as pessoas a votarem neste ou naquele candidato, né? Por outro lado, também a segurança pública na nossa história nacional, ela teve e tem claramente também uma dimensão de controle político, né? E, portanto, é um instrumento de coerção política também, né? Então, é uma outra complexidade numa mesma equação, né? Uma outra dimensão é que hoje a segurança é um grande espetáculo. É um grande espetáculo, né? E um espetáculo é quase um reality show, porque, veja, ele não noticia os fatos ocorridos. Quer dizer, ele está presente nos fatos em processo, né? Então, uma operação policial é acompanhada, é filmada, né? Um conflito policial de segurança pública é televisionado em tempo real, você entende, né? E assim por diante. Então, nós temos essa complexidade e um espetáculo, veja, cuja centralidade é a punição, né? Cuja centralidade é mais difícil, e o pior que é um espetáculo, veja, quase todos os dias, tirando talvez sábado e domingo, né? Portanto, é outra dimensão, né? Também, veja, a segurança pública é uma agenda que ajuda a mobilizar um sentimento, e vocês falaram sobre isso, né, muito importante nas estruturas de dominação das sociedades, que é a dimensão do medo, né, a dimensão da ameaça, né, a dimensão das incertezas sobre, né, a qualidade da vida, né? Para não falar, né, da segurança também como pauta jornalística, que é diferente do espetáculo, né? Mas mesmo as pautas jornalísticas, elas são um pouco analíticas, compreende? Quer dizer, elas ficam na superfície do iceberg, né? Quer dizer, mas isso aí, claro, tem aqui e ali jornalistas especializados na matéria e tudo, mas, de modo geral, como, né, a questão da segurança pública ou da violência, como aparece no noticiário jornalístico, não estou falando do espetáculo dos programas de televisão, mas do noticiário jornalístico, né? E, finalmente, veja, no caso brasileiro, esse tema da segurança pública, né, também cresceu como, primeiro, o pobre como ameaça, né? O pobre como ameaça, entende? E aí eu quero remeter logo depois da abolição da escravidão. A repressão ao samba, a repressão à capoeira, você entende? E isso, veja, vai penetrando no tecido social da nossa sociabilidade, né? Então, o pobre, né, o inferior, o preto, o negro, enfim, como uma ameaça, como uma ameaça. E aí vem toda, né, a tipologia de quem é o meliante, né? E isso tem isso está sendo processado ao longo da nossa história, eu diria centenária, ou um pouco mais do que isso aí, né? E também pegou carona, você entende, evidentemente que com diferenciações, e, portanto, a criminalização da pobreza e depois também a criminalização do protesto social, do conflito social e assim por diante, né? A famosa frase da velha República, né? A questão social é uma questão de polícia, né? Que ficou um mote desse período aí, né? Enfim, desculpe eu fazer essas considerações, mas apenas para demonstrar que nós estamos diante, né, de uma equação de grande complexidade, né? E, portanto, entendê-la como uma equação complexa, né? Ser capaz de ver por onde furar o cerco, né? Por onde documentar, qual o peso dessas variáveis, porque a metáfora da equação é importante, porque não só me obriga a estabelecer a relação de segurança pública igual, a definir as variáveis, mas depois saber a relação entre elas. Qual é o peso de A? Peso 2, 3?
A, em relação a B, é de soma, subtração ou de multiplicação, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos ter um pensamento estratégico, você entende, capaz de produzir iniciativas de políticas públicas e de decisão do Estado, né? Mas eu quero agradecer muito, Mariano, a sua pronta resposta. Mariano, quando convidei no mesmo dia, a Isabela, a mesma coisa, e dizer que vocês estão nos ajudando, você entende, a tentar, e essa é a minha questão, transformar isso num debate público, você entende, mais comprometido, né? Que busque construir consenso